Bom dia, estamos de volta. Pequenos problemas de nervosismo. Quero dar as boas-vindas a todos à nossa Python Brasil 2021. Estamos hoje no terceiro dia de evento e quero agradecer a todo mundo que está participando. Meu nome é Flávia, eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está preso numa trança, estou vestindo um moletom rosa com branco e uma estampa de rosa. Atrás de mim temos um fundo bege. Eu quero fazer alguns lembretes antes da gente começar a nossa roda. O primeiro deles é que esse ano nós temos... você pode contribuir com a campanha de doação para a ONG Mães da Favela, através do QR Code aqui no seu canto superior direito. Ou, no caso de inscrição pelo Eventbrite, seleciona a opção Quero Contribuir. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Ouro, Juiz Brasil, Luiza Labs e Carta. Aos nossos patrocinadores Prata, Buzzer, eBuddy e Mercado Livre. E nosso patrocinador Bronze, AmbevTech. Lembrando que cada empresa patrocinadora tem horário com pessoas nos canais tirando dúvidas sobre processo seletivo, como é que faz para ingressar na empresa, e alguns horários no canal de voz também. Então, fiquem ligados nos canais dos patrocinadores, caso vocês tenham interesse. Nossa grade também está disponível no pythonbrasil.org.br/grade. Lembrando que hoje tem palestra relâmpago. Se inscrevam. Nós estamos com as inscrições abertas a partir de agora e elas vão fechar por volta das 6h30 da noite. Então, se inscreva. Temos um bot avisando de tempo em tempo no Discord. E também não esqueçam de preencher o nosso formulário de feedback, que também está no Discord, no canal geral, e temos um bot também avisando lá. A contribuição de vocês é muito importante para a nossa melhoria. Então, vamos começar aqui recebendo nossa primeira participante da roda de hoje, Bárbara Libório, que é jornalista especializada em investigação e dados pela Universidade Rei Juan Carlos e pela Escola de Jornalismo da Unidade Editorial. Ela é coordenadora e professora do MBA em Jornalismo de Dados do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, onde também é professora da graduação e gerente de projetos que unem jornalismo e tecnologia na revista Asmina. Foi editora do Aos Fatos, da Época e do Canal Meio. Como repórter, passou por Isto É, IG e Folha de São Paulo. Ganhou prêmios internacionais como o Prêmio de Jornalismo Gabriel Garcia Marques e nacionais como Cláudio Weber Abramo, de Jornalismo de Dados. É fellow do Edward Murrow Program e foi bolsista da Fundação Carolina. É Scrum Master e mestranda em mídias criativas já UFRJ. Bem-vinda, Bárbara. Olá, gente. Aqui, recebendo também nosso segundo convidado de hoje, Bruno Morassutti. Bruno é advogado, mestre em Direito e especialista em Direito Público. Ele é cofundador da Fiquem Sabendo e conselheiro da Open Knowledge Brasil. Bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você na mesa. E, por fim, mas não menos importante, Natália Mazzotti. Ela é jornalista, professora e consultora especializada em dados e tecnologia. É coordenadora do Núcleo de Jornalismo do INSPER, onde lançou o Master em Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling. Foi fellow do JSK em Stanford e participou da Public Leadership Credential na Kennedy School em Harvard. Como diretora executiva da Open Knowledge Brasil, liderou projetos premiados de inovação cívica e capacitação em uso de dados. É cofundadora da Gênero e Número,
startup de jornalismo de dados com foco em gênero, e da Escola de Dados, e criadora da primeira Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, CODA.br, e do primeiro Cláudio Abramo de Jornalismo de Dados. Tem passagens por IBASE, Globo e Ministério Público. Possui mestrado em Comunicação pela UFRJ e pós-graduação em Estratégia Digital pela Pompeu Fabra, na Espanha. Bem-vindos a todos. Espero que essa roda seja tão enriquecedora quanto estamos esperando. Bárbara, é com você. Olá, gente, bom dia. Primeiro, obrigada, Flávia, pelo convite, pela apresentação aí. É um super prazer estar na Python Brasil. Eu brinco que a síndrome da impostora sempre me impediu de mandar palestras, etc., mas então, fiquei super feliz de estar aqui agora. Ainda mais para falar sobre dados abertos, com a Nath e com o Bruno, que são duas pessoas aí que eu conheço, já trabalhei junto, enfim, sou super fã também do trabalho deles. Acho que, enfim, você me apresentou, né, eu falo desse lugar aí que é de jornalista, né, de uma jornalista que vem trabalhando bastante com dados nos últimos anos e, por isso, também bastante com dados abertos, e principalmente como alguém que, enfim, coordena, né, e gerencia um projeto na revista Asmina hoje que só existe porque existem dados abertos, né, então, na Asmina eu coordeno elas no congresso. Antes, desculpa, vou aqui me apresentar e fazer autodescrição. Então, eu sou a Bárbara Libório, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, médios, assim, olhos verdes, estou usando um óculos, estou com fone de ouvido branco, estou num ambiente aqui com uma parede branca, um sofazinho verde e uma rede azul bem bonita no fundo. E como jornalista, então, eu coordeno na revista Asmina o Elas no Congresso, que é um projeto de monitoramento legislativo sobre direitos das mulheres, né? Então, a gente está diariamente monitorando o que o Congresso está fazendo sobre temas de gênero, né? Então, quais são os projetos que são criados, quais são os projetos que tramitam. E a gente faz isso utilizando os dados abertos da Câmara e do Senado. A gente tem uma robozinha no Twitter que usa a API da Câmara e do Senado para avisar a todos pelo Twitter quando um desses projetos tramita, né? Então a gente coleta essas informações na API de dados abertos da Câmara e do Senado e usa a API do Twitter para que todo mundo fique sabendo quando um desses projetos tramita. E aí, capturando todas as informações sobre esses projetos de lei que tratam dos direitos das mulheres, né? Então são projetos que têm palavras-chave ali que estão relacionadas, né, aos temas de gênero. Então, coletando as informações sobre esses projetos, coletando as informações sobre os parlamentares que estão ali na Câmara e no Senado, a gente também tem essa base histórica e a gente consegue fazer avaliações sobre como o Congresso está tratando os direitos das mulheres, né? Então, a gente tem uma série de organizações parceiras que avaliam qualitativamente esses projetos, se eles são favoráveis ou desfavoráveis, e assim a gente consegue manter um ranking de parlamentares, de quem são os mais amigos dos direitos das mulheres, daqueles que não são tão amigos assim. Uma newsletter semanal em que a gente contextualiza todas essas informações, né? Porque a gente sabe que só dizer que um projeto tramitou, que foi criado, sem o contexto ali, pode ficar uma informação meio solta. Então, nessa newsletter, a gente realmente mostra tudo o que aconteceu no Congresso, a gente tem apuração jornalística, então a gente entrevista parlamentares também, mostra os bastidores do Congresso, e a gente está sempre publicando também reportagens sobre isso, né? Eu sempre falo que realmente o Elas no Congresso só existe porque existe um serviço de dados abertos da Câmara e do Senado, uma API que é robusta, que é boa, que a gente realmente consegue usar, porque a gente tem principalmente um canal também aberto com quem publica esses dados, né, no Congresso. Então, se a gente tem, e acho que o Bruno e a Nath sabem, o Bruno também está lá no grupo do WhatsApp de dados abertos com o Congresso, então a gente sabe quando tem algum erro ali, olha, o projeto de lei não está abrindo, não estou conseguindo acessar esse link, está travando, a gente corre ali, a gente é super respondido, assim, super prontamente, a gente criou esse canal, assim, bem legal, né, eles têm essa preocupação, então por isso a gente também consegue fazer o trabalho que a gente faz hoje, né. Claro que a gente pensa muito em coisas que a gente gostaria ainda que existissem, ou a gente sempre tem feedbacks, coisas que a gente gostaria de melhorar, mas para a gente é muito importante que esses dados estejam ali abertos, acessíveis e disponíveis para que a gente consiga fazer esse monitoramento legislativo
que, além de ser muito importante para informar a sociedade realmente do que está acontecendo, né, no Congresso, porque a gente geralmente só fica sabendo do que acontece quando já aconteceu, então quando um projeto já virou lei, ou quando um retrocesso já aconteceu, né, às vezes quando um avanço foi barrado e a gente nem conseguiu se mobilizar, como jornalista ele também é muito importante para a gente, porque ele automatiza uma tarefa que seria bem difícil de ser feita ali manualmente todos os dias, né? Então, se eu, Bárbara, jornalista, tivesse que entrar no site da Câmara e do Senado todos os dias, olhar os projetos que são interessantes, fazer ali uma atualização de status, isso me levaria muito tempo, um tempo que hoje eu consigo realmente usar apurando, contando essa história, realmente analisando esses dados. Então, o fato desses dados estarem abertos, da gente conseguir fazer aí, né, essa robozinha, enfim, com Python, de fato, também mostra, eu acho que uma das coisas, né, que a gente tanto fala, assim, sobre jornalismo de dados no futuro, que é realmente sobre como a automação é importante, né, então, de fato, seria um trabalho que seria humanamente bem impossível, se não fosse impossível, pelo menos seria bem chato, gente, de fazer. Então, de fato, ter esses dados abertos ali disponíveis de uma maneira automatizada, para a gente mudou tudo. E o que a gente mais quer é que isso acabe, que isso realmente vire um padrão, né? Então, hoje a gente consegue monitorar o Congresso, mas a gente tem muita vontade, por exemplo, de monitorar também assembleias legislativas, câmaras municipais, mas a gente sabe que cada uma dessas assembleias tem um jeito diferente de publicizar esses dados, algumas têm APIs, outras não, então a gente não tem muito um padrão e a gente não consegue ainda, de fato, fazer algo automatizado para um nível que seja estadual e municipal, né? Então a gente tem muita essa esperança de que a gente, né, com projetos como Elas no Congresso e com outros projetos que a gente usa dados abertos, que de fato a gente chame a atenção para como isso é importante, né? Para como esses dados realmente precisam estar publicizados, eles precisam estar de uma maneira que seja acessível, né? Porque, enfim, não adianta eles estarem lá se eles não forem realmente acessíveis para a gente conseguir analisar, manipular e etc. Então, eu realmente acredito que esses grandes projetos que a gente tem visto, inclusive no jornalismo, né, usando dados abertos, eles são muito importantes para que a gente continue fomentando essa cultura de dados abertos, né? Porque eu e a Nath, a gente participou de uma conversa também faz algumas semanas, a gente estava falando sobre isso também, que a gente fala muito do lado de cá, né, de como a gente quer, né, a gente quer ter os dados acessíveis, etc., e a gente ainda fala pouco sobre como, sobre quem está na outra ponta, né, coletando esses dados e publicando esses dados, né, nem todo mundo tem o mesmo treinamento, nem todo mundo está no mesmo sistema, no mesmo ambiente, então é importante que a gente fomente isso também, né. A Escola de Dados tem um curso super legal, né, para publicadores de dados, eu acho isso super importante, porque para a gente ter dados abertos e bons dados, né, dados realmente confiáveis, enfim, que podem ser usados ali com confiança, a gente também precisa pensar um pouquinho nesse lado de quem está coletando e registrando esses dados, né, então eu realmente acho que projetos como Elas no Congresso e outros projetos aqui que a Nath e o Bruno vão falar são bem importantes para a gente continuar fomentando essa cultura. Eu acho que daqui, gente, da minha parte é isso. Eu acho que eu vou ouvir agora o Bruno e a Natália e depois a gente conversa mais. Só lembrando, pessoal, que todas as dúvidas, questionamentos e contribuições que vocês queiram fazer para essa roda, vocês podem mandar no Perguntas, Mesas, Keynotes, no Discord. Eu estou de olho e coletando todas para trazer para os nossos convidados no final da palestra. E também convidar vocês a acompanhar através das redes sociais, @PythonBrasil, e utilizar a hashtag PyBR2021 no seu Twitter, no seu Instagram, nas suas redes. Vou passar agora a palavra para Bruno. Fique à vontade, Bruno. Bruno, você está no mudo. Alô. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem branco, de cabelo curto e preto. Eu uso óculos, estou de fone de ouvido e uma camisa vermelha. E meu fundo tem uma parede branca e uma meia de Natal. Pessoal, o objetivo aqui da minha palestra, minha fala, é trazer um pouco sobre o que faz a Fiquem Sabendo e por que dados abertos são importantes para a população no dia a dia. Eu quero tentar trazer aqui um pouquinho de uma visão jurídica bem breve para que a gente possa conseguir entender
qual é a importância de a gente ter dados abertos no nosso dia a dia? Então, se vocês puderem saber, Fiquem Sabendo, ela é uma agência de dados especializada na lei de acesso à informação. Nós utilizamos a lei e outras legislações que tratam sobre acesso à informação, transparência, controle público, para conseguir acessar dados e abrir esses dados para o resto da sociedade. Então, nós temos essa missão de difundir o acesso à informação e ferramentas de transparência para que as pessoas possam efetivamente fiscalizar o poder público e, com isso, a gente possa fortalecer a nossa democracia. Tá? E, bom, o que são dados abertos para a lei e por que isso é importante? Bom, gente, a lei é importante porque a partir da lei a gente pode efetivamente cobrar com respaldo e ter uma ferramenta que a gente possa utilizar como ponto de partida para discutir com um gestor público, para negociar com um gestor público. Então, vamos lá. Curiosamente, o nosso conceito, né, o que são dados abertos para a nossa lei é muito recente. Embora a Lei de Acesso à Informação ela vai falar lá sobre dados abertos, a gente vai ter o Marco Civil da Internet que vai falar sobre dados abertos, a primeira lei efetivamente que vai falar e estabelecer um conceito de dados abertos, que a gente possa, então, finalmente ter uma segurança e certeza sobre o que é isso e para poder exigir de um gestor, é de 2021, deste ano. E a gente tem lá na Lei de Serviços Públicos Digitais, a Lei 14.129, o artigo 4º, inciso 4º, que vai dizer que são dados acessíveis ao público, isso é importante, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina e referenciados na internet, disponibilizados sob licença aberta, que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa física ou jurídica. Esse é o nosso ponto de partida. Se a gente não tem alguma dessas qualidades ali que eu marquei em amarelo ali, a gente não tem dados abertos. E a gente pode e deve depois cobrar pela abertura de dados, que a gente possa efetivamente ter dados abertos. Bom, mas e por que são importantes os dados abertos? O Observatório Social do Brasil, não sei se alguém conhece essa entidade, ele tem um lema que é o seguinte: indignação é importante, mas atitude é fundamental. Bom, eu vou então passar para a parte da indignação em primeiro lugar, para que a gente possa poder entender o porquê que a gente tem que ter dados abertos, né? Bom, gente, aqui algumas manchetes que a gente teve relacionados à utilização de dados abertos e por que eles foram importantes para a gente saber uma série de irregularidades, né? Então, quando a gente está falando ali sobre o Congresso Nacional, por exemplo, a gente tem a base de dados da CEAF, né, que é a verba que os parlamentares têm para poder gerir questões de mandato. Bom, a partir disso a gente conseguiu descobrir, por exemplo, que 65 deputados gastam mais com gasolina do que antes da pandemia. No governo do Distrito Federal, a gente comparando dados sobre quem são os servidores que estão recebendo, as pessoas, os agentes públicos que estão recebendo recursos públicos e pessoas que morreram recentemente, foi possível identificar que havia pagamentos irregulares sendo feitos a pessoas que já haviam falecido. A gente tem casos, por exemplo, de judiciário que recebe acima do que a Constituição permite. A gente vai falar lá de professores de entidades públicas, né, de faculdades públicas que deveriam ter dedicação exclusiva, dedicar sua atenção exclusivamente para a pesquisa, para o ensino, que atuam na área privada e com isso, então, não estão dedicando o tempo que eles deveriam por lei, né, pelo concurso que eles prestam, efetivamente não conseguem ter essa dedicação que deveriam ter, né? Isso a gente consegue descobrir com dados abertos. A gente tem casos de bolsas sendo pagas a pessoas que já concluíram curso ou pessoas que não deveriam, já tem outro vínculo com outra instituição e por isso não deveriam estar recebendo. Nós temos casos de desvios de auxílio emergencial, servidores públicos recebendo. Isso foi um simples cruzamento de dados que foi realizado no portal da transparência com dados de pessoas que receberam auxílio emergencial e servidores públicos que recebem recursos da União, né,
Nós temos casos de fraudes no cadastro da Bolsa Família, pessoas que têm, aí alguns dados são abertos, outros não, mas nós temos às vezes casos de servidores públicos recebendo Bolsa Família, ou casos de pessoas que têm uma renda muito superior ao que deveria ser a destinação do recurso público. Nós temos aqui, de novo, para quem acompanha, fiquem sabendo, a gente conseguiu disponibilizar os dados de pensionistas civis e militares da União, que foi um trabalho longo que nós realizamos no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura desses dados, e com isso a gente ficou sabendo uma série de questões, entre elas, por exemplo, que os pensionistas civis e militares devem 2,2 bilhões de impostos da União, né? E a gente também tem questões, assim, a gente conseguiu efetivamente saber de uma forma mais detalhada o quanto nós investimos, entre aspas, né, em pensões militares, né? Então, isso é tudo uma questão quando a gente está debatendo aqui, neste momento do nosso país, despesa pública, gastos com saúde, educação, pesquisa. Isso é uma informação que é importante para que a gente possa tomar decisões e formar uma opinião de modo embasado. Aqui nós temos questões, por exemplo, para quem está acostumado com questões de acompanha a área ambiental, nós temos o calote de multas ambientais, né? Essa base ela é aberta ao público, a gente pode saber quem é que deve multas ambientais, então com isso a gente consegue saber também quem é que não está pagando, né? Infelizmente é um valor muito alto. E, bom, gente, mas então, a gente sabe, então, a gente se indignou aqui, temos um monte de problemas que a gente consegue descobrir com base em dados abertos, mas como é que eu faço para abrir dados que hoje não estão abertos? Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, bom, qual é a informação que a gente quer abrir? Bom, identificada a informação que a gente quer abrir, a gente tem que tentar entrar em contato com o gestor público responsável. Como a gente faz isso? A gente pode fazer por vários canais. A gente pode fazer por canais de ouvidorias, formalizando uma demanda perante o gestor público. Nós podemos fazer por métodos mais clássicos, né, os abaixos assinados. A gente pode fazer isso marcando uma reunião com o gestor público e apresentando essa demanda formalmente. A gente pode tentar interagir com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Deputados, e pedir que o parlamentar que a gente votou faça essa exigência, faça essa pressão para essa abertura de dados. A gente pode, às vezes, em alguns casos mais graves, né, ou se a gente efetivamente acha que aquilo é muito importante, ajuizar uma demanda perante o Poder Judiciário, ou apresentar uma denúncia num Ministério Público, num Tribunal de Contas. E o que é importante? É importante a gente saber que, em primeiro lugar, isso não acontece do dia para a noite. A abertura de dados e o processo de tornar o nosso governo mais transparente toma tempo, não é simples, mas é um processo que funciona e que é essencial para a nossa democracia e para o nosso país. E quando a gente consegue perceber que a nossa ação, o nosso trabalho de formiguinha vai gerando resultados, gente, é um caminho sem volta. A gente brinca assim no meio, assim, fiquem sabendo, assim, que abrir dados, abrir informação é meio que uma cachaça, assim, a gente vai, começa a beber, a gente vai começar a descobrir que aquilo ali funciona, a gente vai se sentindo cada vez mais empoderado, e é um caminho sem volta. A gente efetivamente sente que a gente está exercendo cidadania e está ajudando a melhorar o nosso país. Então, se vocês têm interesse em abrir dados, em ir atrás disso, façam. É uma coisa, uma experiência incrível e fundamental. E fiquem sabendo, evidentemente, quando precisarem aí de alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, nós estamos aí nas nossas redes sociais, né? Fiquem sabendo, ela tem uma série de ferramentas que a gente usa para disponibilizar essas informações. Temos a nossa newsletter, temos o nosso site, fiquem sabendo
Nós temos a nossa rede, né, nossa newsletter. Assinem, a gente divulga bases de dados que a gente abre lá semanalmente. Temos nosso Twitter, temos os nossos outros projetos. Mas, enfim, gente, a minha fala aqui ela é breve, mas a ideia é que eu possa instigar vocês a ir atrás da abertura de dados. Muito obrigado. Espero as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Bruno. A gente agora fica com Natália. Papo é seu. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Bom dia para todo mundo. Bom, deixa eu primeiro fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Eu tô com uma blusa preta, um fone de ouvido preto. No meu fundo, eu tenho uma parede com uma janela e umas plantas do lado de fora e uma cortina ao lado da janela. Bom, pessoal, é ótimo falar depois do Bruno e da Bárbara, porque eles já delinearam aí todas as vantagens dos dados abertos. Eu só preciso trazer alguns exemplos, né? Mas eu queria começar falando um pouco sobre o meu lugar nesse universo de dados abertos. Eu sou jornalista, né, e advogada, e no início da minha carreira, eu tinha muito interesse por jornalismo e tecnologia, né? Eu queria trabalhar com tecnologia. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu me envolvi em projetos relacionados a Creative Commons, que era uma coisa, naquela época, assim, muito nova para quem estava estudando direitos autorais, né, propriedade intelectual, era uma coisa, assim, bem fora da caixa. E na faculdade de comunicação, eu fui me engajar em um projeto que na época estava acontecendo. Eu estudei na ECO, na UFRJ, e tinha um projeto iniciando por lá dos pontões de cultura, né, da gestão Gil, na época. E um dos pontões era a própria escola de comunicação, que se tornou um foco de projetos de software livre para outros pontos de cultura no Rio de Janeiro. Então, eu já estava bastante engajada nesse universo de tecnologia, de discussões sobre novas licenças, né, sobre novas aberturas legais. E eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e acabei conhecendo o horizonte do jornalismo de dados. Então, essas coisas começaram a se conectar para mim, né? Eu percebi que dava para fazer jornalismo com bastante engajamento de tecnologia e, ao mesmo tempo, você tinha uma perspectiva legal, inovadora, né, na legislação que estava surgindo. Então, eu podia somar todas essas áreas e isso, para mim, assim, foi uma descoberta super interessante. Então, em 2010, eu começo a pensar projetos que pudessem ter relação com o jornalismo de dados, e em 2012 a gente lança a Escola de Dados, né? Na verdade, a Escola de Dados ela começou como um projeto no Reino Unido, né, School of Data, e eu me engajei nesse início, nessa construção da School of Data, e aí trouxe o capítulo da Escola de Dados para o Brasil, que foi uma história de bastante sucesso, e aí a gente começou a trabalhar nessa perspectiva de alfabetização em dados abertos, principalmente para jornalistas e para a sociedade civil organizada, né? O Bruno ele já falou bastante do conceito, né? Acho que quando a gente está falando de dados abertos, tem duas perspectivas que a gente precisa estar muito atento. A primeira é a abertura legal, né? Então, você ter a licença, você ter a permissão para obter os dados, para usar, para compartilhar, tem uma questão de licença aí. E a segunda coisa que a gente deve observar é o formato, né? Então, se tem alguma barreira técnica para o uso dos dados. Então, quando a gente olha formato e licença, aí a gente combina essas duas coisas para verificar se a gente está realmente falando de dados abertos, né? E o Bruno também estava comentando sobre
Por que os dados abertos são importantes? E aí eu acho que a gente pode sair um pouco até da perspectiva da sociedade civil, que é onde nós todos estamos, né, hoje, mas pensar também sobre uma questão de eficiência operacional dentro dos governos, fora no setor privado. A gente fala de dados abertos como uma fonte de criação de novos serviços, né, de novos negócios, mas, sob a perspectiva da sociedade civil, a gente quer trabalhar com dados abertos porque eles permitem maior participação, colaboração, transparência e responsabilização dos governos, né? E aí eu queria trazer para vocês 2 projetos em que eu estive envolvida ao longo dos últimos anos. Um deles como parte da Gênero e Número, que foi uma organização que eu cofundei, para trabalhar com dados sob uma perspectiva de equidade de gênero, né? Como que a gente conta histórias relacionadas a essa iniquidade de gênero, não a partir de uma visão anedótica, e sim a partir de uma visão em que os dados trazem um contexto mais estrutural, né? Que permitem que a gente entenda de forma mais estrutural as desigualdades de gênero. Então, logo no início desse projeto, a gente ainda estava no primeiro ano. O projeto foi lançado em 2016, né? E aí a gente estava com uma eleição acontecendo e a gente queria trabalhar os dados para entender algumas coisas que eram questionamentos relevantes para a gente, né? Um deles era exatamente entender como é que estava funcionando, qual era a efetividade da lei de cotas, né? Que instituiu aí um percentual mínimo para que mulheres participem de eleições proporcionais, né? Então, para cargos de deputado, vereador, e aí a gente foi olhar para isso, porque foi uma lei que havia passado e já tinha começado a vigorar na eleição de 2012, mas a gente só tinha tido uma eleição, né? E aí, com a segunda, a gente conseguiria fazer uma comparação um pouco melhor de como que essa lei vinha sendo efetiva ou não, né? Ou seja, cumprindo com a função dela de ampliar o número de mulheres em cargos no legislativo, principalmente. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho super interessante que depois foi replicado em vários outros veículos e se tornou uma pauta recorrente, né? Toda vez que tem eleições proporcionais, que foi a pauta das candidatas fantasmas. A gente conseguiu olhar a quantidade de mulheres que tiveram 0 voto, que não receberam nem um voto delas próprias, né? Nas eleições. E isso, para a gente, era uma proxy muito interessante de que essas candidatas não estavam, de fato, concorrendo, né? Que elas não tinham, de fato, um apoio dos partidos. Embora elas estivessem inscritas como candidatas, elas não estavam, de fato, participando do pleito. Então, essa foi uma pauta que a gente conseguiu fazer porque a gente teve acesso, a gente consegue, até hoje, né, consultar os dados de resultados eleitorais no TSE. Então, isso é um exemplo de como que os dados eles podem ser utilizados. E aí, nesse caso, eu diria até que, mais específico do que só o controle social, a gente está fazendo um controle da eficiência, né, da efetividade de políticas públicas, que é uma coisa extremamente relevante para a gente, né? A gente entender se o que o governo está propondo como política está, de fato, entregando o resultado que se espera. Então, esse é um exemplo. Acho que tem um outro exemplo que eu não tive diretamente envolvida, mas eu acho um excelente exemplo para falar de como que os dados abertos podem servir para esse controle da efetividade das políticas públicas, né, e de mensurar impacto de políticas públicas, que é o caso das reportagens sobre o FIES, que o Estadão realizou. Foi numa época em que o Estadão Dados
tinha uma equipe ali que estava trabalhando intensamente sobre dados abertos, né? E eles olharam, a partir do portal da transparência, os gastos com o FIES, né, que é um programa que tem por intuito ampliar o acesso, né, o tentar universalizar o acesso ao ensino superior, mas na prática, quando a gente olhava para os dados, a gente percebia que havia um crescimento nos gastos, né, na quantidade de recursos destinados ao programa, mas esse gasto ele não acompanhava a quantidade de alunos que estavam tendo acesso ao ensino superior. Então, havia, na verdade, um problema no desenho daquela política que estava comprometendo a sua efetividade. E quem conseguiu descobrir foi um grupo de jornalistas, né, que só conseguiu olhar para isso porque eles tinham acesso aos dados que estavam no portal da transparência. Então, acho que são, aí, dando 2 exemplos, são 2 projetos muito interessantes para a gente pensar o quanto que os dados abertos são importantes para a gente, como sociedade, conseguir, de alguma maneira, responsabilizar o governo, né, ou mesmo subsidiar com a efetividade da política, né? Se ela não é efetiva, a gente pode cobrar para que a política seja redesenhada ou descontinuada, né, e que se pense uma nova política pública para gerar o resultado que se deseja. E aí, um outro projeto que eu acho que é bem interessante, e esse eu tive um pouco mais envolvida, né, na época que eu fui diretora da Open Knowledge, a gente acabou encampando o projeto que é conhecido como Operação Serenata de Amor, né, e é um projeto super interessante, porque é focado em fiscalizar, né, os reembolsos que os deputados fazem a partir da cota para exercício da atividade parlamentar, né? Então, todo deputado tem um recurso que ele pode utilizar para uma série de gastos específicos, né? Gasolina, alimentação, etc., transporte, hospedagem, né, e por aí vai. Então, esses deputados, eles têm esse recurso disponível, tá? Só que a auditoria desses reembolsos era muito falha, porque imaginem que você fazer uma auditoria contando basicamente com seres humanos ali, né? Imagine que a gente tem mais de 500 deputados, se cada um recebe, né, recebe não, mas dá para a Câmara, para os servidores ali que fazem esse controle, 3 notas fiscais, né, 3 notas de reembolso por dia, a gente já está falando de 1.500 notas para serem auditadas por dia. Então, é um trabalho humanamente impossível. E a grande sacada da Operação Serenata de Amor foi exatamente pensar uma maneira de automatizar a auditoria desses reembolsos, né, de como que essa cota para exercício da atividade parlamentar era utilizada. Então, o grupo que fundou esse projeto, né, e aí tem, enfim, várias pessoas que são muito especiais para mim, são grandes amigos hoje em dia, e foram pessoas que trabalharam na Open Knowledge comigo, né? Então tem o Eduardo Cutucos, o Írio, a Ana, enfim, eu vou citar nomes é péssimo, né? Porque você sempre esquece alguém, o Felipe Cabral, enfim, tem várias pessoas que estiveram engajadas desde o início nesse projeto, e eles pensaram em usar técnicas de aprendizagem de máquina para conseguir encontrar nesses reembolsos gastos que fossem atípicos, né? E o atípico aí também estava muito relacionado às regras que a própria Câmara impunha sobre o uso dessa cota, né? Desse recurso. Então, a partir desse desenho do projeto, né? Com o mecanismo, né, da inteligência artificial ali que de alguma maneira trazia à tona esses gastos atípicos, o interessante foi que, a partir disso, o projeto engajava voluntários, né, engajava pessoas que tinham interesse em olhar para esses recursos também, para que elas verificassem o recurso, né, e
dissessem realmente se era suspeito ou não, e questionasse a despesa que foi realizada pelo parlamentar. Então, a gente tinha esses elementos no projeto, né? Tanto o uso de dados abertos da Câmara, então isso só foi possível porque esses dados eles estavam disponíveis, né? A gente teve uma aplicação intensiva também de tecnologia e de machine learning para conseguir analisar os dados e encontrar padrões que fossem atípicos, né? E, ao mesmo tempo, o engajamento de uma comunidade que pudesse, de fato, aí, né, saindo da lógica mais automatizada, olhar para os gastos e questionar os parlamentares, porque tem muita coisa também que era considerada atípica, mas que, na verdade, não saía tanto do padrão, né? Ou não tinha uma irregularidade ali naquele gasto. Então, a gente precisava que as pessoas questionassem, né? E aí não era nem só um questionamento que passava pela legalidade, mas também pela moralidade. Então, imagina que num país como o Brasil, com as desigualdades que a gente vê, ter um parlamentar gastando, sei lá, R$300 em um almoço pode até ser legal, né? Ele tem ali o recurso disponível, mas será que é moral, né? Será que, enfim, é uma coisa que cabe na atual situação, né? E com todos os cortes para projetos sociais, né? Enfim, de recursos para outras finalidades, a gente pode se questionar isso. Então, ter essa abertura direta com a sociedade, né, e dar um instrumento para que as pessoas possam se engajar nessa discussão com os seus representantes era muito interessante, né? Então, esse foi um projeto extremamente exitoso, assim, foi... acho que até hoje, né, um dos projetos mais citados de utilização de dados abertos, é um projeto que engajou uma comunidade muito grande, uma comunidade não só dessas pessoas que de alguma maneira interagiam com a Rose, né, que era o bot do Twitter que trazia essas suspeitas, mas uma comunidade técnica que ajudava o projeto de forma voluntária porque acreditava naquilo. Tá? Então, enfim, vou parar de falar para a gente poder conversar um pouco mais, mas eu queria trazer esses exemplos que, para mim, são muito emblemáticos de como os dados abertos eles podem contribuir de forma muito efetiva para que a sociedade participe de forma mais ativa da política, e a gente precisa disso, né? A gente vê muito um movimento assim de despolitização ou de criminalização da política, quando, na verdade, o que a gente precisa é ocupar esse espaço e trazer as boas discussões à tona, né? Então é isso, gente. Vamos seguir aí o debate. Obrigada. Obrigada, Natália, pela participação. Todo mundo pode desmutar os microfones, pois agora temos bastante pergunta aqui para vocês, que o pessoal está mandando aqui no canal Perguntas, Mesas, Keynotes. E eu vou começar com a pergunta de Acaprone. Ele pergunta assim: existem muitos projetos com dados abertos rodando hoje. Na visão de vocês, ainda temos oportunidades e dados ainda não explorados? Com certeza. Definitivamente. Com certeza. Thalita pergunta: quais dados vocês encontram mais dificuldade de encontrar e por que eles seriam necessários? Acho que o Bruno pode falar um pouco melhor dessa experiência deles tentar abrir dados, mas eu acho que o que rola bastante, assim, e acho que isso tanto o Bruno e a Nath trouxeram também nas falas, é que às vezes os dados, eles são públicos, mas eles não estão disponíveis e acessíveis, né? Então, existe a barreira do dado estar público, mas também existe a barreira mas eu consigo usar esse dado? Né? Então, acho que o Bruno mesmo trabalha bastante com LAI, né? Às vezes você faz um pedido de acesso à informação e você recebe aquele PDF, que é aquela foto da tabela. Não é nem uma tabela em formato de PDF, é a imagem mesmo, a foto, sabe? Então,
derem uma olhada no Twitter, tem várias threads de jornalistas, assim, contando, meu, surreal, mas eu recebi aqui uma resposta que era, assim, uma foto da foto, e, enfim, um dado que fica muito difícil de ser utilizado, né? Então, a gente tem um trabalho, assim, né? Tem coisas que já estão ali abertas por transparência ativa, né? Então, quando não estão, a gente tem esse trabalho de pedir para que esses dados sejam abertos, então, que eles sejam publicizados, mas também tem essa outra barreira que é realmente do formato, assim. Então, às vezes, não é nem a dificuldade de, qual que é o tema que você menos encontra dados, assim, mas é isso, é muito desigual, né? E não dá para falar como se fosse realmente um contexto, assim, eu acho que a gente estava falando de semana passada também, é difícil você avaliar a lei de acesso à informação, por exemplo, ou a publicação de dados de uma maneira como se ela fosse uniforme, né? Padrão para todos os órgãos, em todos os estados, porque não são, assim. Então, nas Minas, a gente trabalha muito com dados de violência contra a mulher, por exemplo, e cada estado tem essa Secretaria de Segurança Pública, cada estado vai coletar e registrar esses dados de uma maneira, tem estado que não vai fazer separação entre homicídio e feminicídio, tem estado que não faz separação entre violência doméstica contra a mulher e violência familiar, que aí pode ser violência contra criança, contra idoso. Então, esses dados, às vezes, não estão padronizados. A gente sabe que ali na ponta, né, quando a gente está falando de violência contra a mulher, geralmente esse dado às vezes é coletado ali na delegacia, né, enfim, no momento em que a mulher está vulnerável, nem sempre esses agentes têm esse treinamento mesmo, né, para coletar esses dados, enfim, né, e a gente se pergunta pouco ainda, eu acho, para que a gente vai utilizar esses dados, né, as pessoas se perguntam um pouco para que as pessoas vão utilizar esses dados, e aí elas muitas vezes deixam de coletar alguns dados que seriam importantes, porque a gente não pensa nisso, né? Então, acho que quando eu falo isso também, de pensar um pouco mais ali do outro lado, é que se a gente não mostra para que vamos utilizar esses dados, como vamos utilizar esses dados, a gente nunca vai saber quais dados a gente precisa coletar. Porque a gente tem um problema, eu acho que é de desenho de coleta mesmo, assim, porque a gente pensa pouco em como, por que vamos utilizar esses dados, assim. Então, e tem isso, eu acho que não dá para avaliar de uma maneira uniforme, né? Mas acho que Bruno e Nath aí também podem falar mais sobre isso. Então, assim, quais são os dados que a gente tem dificuldade de abrir? Assim, a gente tem um problema muito grande com dados que envolvem sistema de justiça, de modo geral. Tá? Seriam dados que são essenciais para que a gente pudesse analisar a efetividade da nossa justiça e fazer discussões mais profundas, efetivamente, sobre o que o nosso judiciário faz, como ele decide, que pessoas ele prende ou não prende. Infelizmente, isso ainda é muito difícil. Embora a gente tenha observado algum avanço, assim, seriam dados que seriam muito interessantes que a gente pudesse ter. Né? Mas eu acho que, além disso, a gente tem um passo anterior, que é começar a exigir, quando a gente observa uma decisão pública sendo tomada, um gestor tomando uma decisão, adotar como prática solicitar o que fundamentou aquela decisão. Porque muitas vezes os dados eles não existem ou são baseados em evidências anedóticas, assim, né? E isso é particularmente complexo quando a gente está tratando de utilização de recursos públicos. Então, eu sugeriria, assim, que de modo geral, se a pessoa fosse pensar assim, bom, que dado eu começo a tentar abrir, eu sugeriria que a pessoa pegasse uma área que ela tem interesse, qualquer área que possa ser, e comece a acompanhar especificamente aquele assunto, fazendo pedidos sobre aquele assunto. Isso vai se tornando cada vez mais interessante, porque tu vai estimulando o gestor a criar dados, né? A criar dados no bom sentido, no caso, coletar dados, né? Onde antes não haviam. Não é isso, eu diria que o dado que é interessante abrir é o dado justamente sobre políticas públicas, que hoje ainda a gente tem uma dificuldade grande de acessar e conhecer. Eu concordo com o Bruno e eu acho que, na verdade, assim, tem um outro ponto, né, sobre isso, que é o quanto que os grupos sociais que, enfim, teriam um papel mais relevante na análise desses dados, está preparado para fazer a análise das políticas públicas, da efetividade das políticas públicas e tornar isso uma prática mais recorrente, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente vem vendo acontecer nas ciências sociais de forma geral, né, que é a incorporação de novas metodologias, né,
quantitativas para, de alguma maneira, inferir causalidade. E foi, inclusive o Nobel de Economia desse ano tem tudo a ver com isso, né? Os premiados fizeram um trabalho incrível de formulação dessa metodologia. E aí o que eu acho, o que eu percebo é que ainda são poucas as pessoas, seja na sociedade civil ou entre jornalistas, que geralmente estão à frente, né, desse papel de fiscalização, que entendem desse monitoramento da eficiência de políticas públicas, entendem dos métodos que são aplicados para medir ou inferir o quanto que uma determinada política teve, de fato, impacto ou o impacto que se desejava. Então, eu acho que tem a questão assim dos dados estarem disponíveis, mas muitas vezes eles não estarem sendo utilizados necessariamente, porque ainda falta um pouco enfim, uma massa crítica ali em torno de como que esses dados trariam essa medição de impacto, né? Como que eles, de alguma maneira, seriam úteis para isso. E fora isso, eu quis só trazer mais um ponto para o debate, porque eu concordo 100% com a Bárbara e com o Bruno, e principalmente na questão de dados da justiça. A gente tem, inclusive, alguns entraves legais, né, que muitas vezes são colocados, e às vezes sem nem necessariamente terem uma boa justificativa, né, mas que acabam funcionando, né? Então, teve uma aluna do Master de Jornalismo que veio me perguntar, assim, que ela recebeu uma negativa de acesso à informação para um caso de um processo que ainda estava em fase de... Estava na parte de inquérito, né? Ainda estava numa fase inicial ali da investigação. E aí o que se tem na lei é que essa fase de investigação ela não deve ser compartilhada, né? Ela não deve ser disponibilizada. Então ela veio questionar comigo, eu falei, olha, é difícil a gente conseguir reverter isso, exatamente porque a lei, ela nesse caso coloca a falta de acesso, né, ou o sigilo, como regra e não como exceção. A exceção, na verdade, seria o não sigilo nesse caso. Então, tem, no caso de dados judiciais, tem algumas questões sobre segredo de justiça, né, e outros aspectos que acabam sendo barreiras que são muito difíceis de transpor, né, principalmente porque o judiciário também é bastante coeso e bastante corporativista. Então, você reverter algumas decisões é bem complicado. Queria só ilustrar um pouco do que vocês falaram, dentro da minha experiência como servidora pública e na gestão pública, sobre essa dificuldade dentro da própria gestão. Eu fazia parte do SUS, do Estado do Rio Grande do Norte, e a gente realmente se depara com dificuldade nessa habilidade, né, de realizar o monitoramento, às vezes dentro da gestão, dentro das próprias pessoas que fazem o serviço público, né? Então, e mais outra ilustração é que enquanto funcionária pública, eu trabalhava com a Lei de Acesso à Informação, né, no SUS, e realmente eu lembro da fala de Bárbara sobre os arquivos não digitalizados, como isso é difícil para a gente. Então, isso acabava sendo um empecilho para a gente, quem lida com LAI, eu vou explicar rapidamente, nós recebemos a demanda pelo cidadão e nós temos um prazo para responder aquilo ali. Com muita frequência, a gente chorava o prazo, assim, em muitos meses, e por causa que a gente tinha muita dificuldade com a digitalização de arquivos mesmo, isso era um grande empecilho lá no Rio Grande do Norte. Então, isso realmente ilustra bastante essa dificuldade que a gente ainda tem. Eu tenho mais uma pergunta. Carolinda, ela pergunta, com o nosso atual governo,
o acesso a esses dados tem sido dificultado? E esses dados abertos são sempre confiáveis quando disponibilizados? Olha, eu sempre acho que isso é uma pergunta difícil de responder, assim. A princípio, a observação inicial seria, sim, se tornou mais difícil, né? Por outro lado, a gente tem hoje muito mais demanda por dados abertos do que a gente tinha antes. Então, a gente também tem conseguido abrir muito mais dados do que a gente antes conseguia, né? E a gente também tem uma outra questão, é que hoje em dia a gente pede abertura de dados muito mais complexos do que no início, né? Quando o pessoal começou a pedir dados de orçamento, saber quem eram os servidores públicos e questões assim. Então, eu diria que não é uma resposta simples. A gente teve leis importantes, né? A própria Lei de Serviços Públicos Digitais, que passou a exigir a publicação de muito mais informações do que a gente tinha antes na própria Lei de Acesso à Informação. Isso é uma coisa que foi algo, né, curioso e positivo, né, nesse ano. Então, é um avanço, né? A gente tem algumas informações que, infelizmente, o nosso governo tem aqui dificultado o acesso, e isso é verdade. Por outro lado, eu vejo que isso também, parte das dificuldades de abertura de dados que a gente sofre hoje, se deve muito também ao fato de que a gente hoje não pede mais dados, entre aspas, tão simples quanto a gente pedia lá no início, né? Quando a Lei de Acesso à Informação tinha sido sancionada. Então, com certeza, a gente está passando por um processo de maturidade muito maior. Quando a gente vai observar o número de acessos ao portal da transparência, ao portal brasileiro de dados abertos, o número de pedidos de acesso à informação feitos hoje em dia é muito superior a 2011. Então, isso, claro, gera efeitos grandes no sistema, como a própria Flávia comentou. Se passa por um processo muito grande de digitalização de serviços públicos, de digitalização de arquivos públicos. Então, hoje em dia, eu tenho dificuldade de dizer se melhorou ou piorou. Eu acho que depende muito de qual tipo de informação específica a gente está falando. Eu concordo 100% com o Bruno. Primeiro, é muito difícil a gente chegar a uma conclusão que não seja anedótica, né, em torno disso, porque a gente olha alguns casos e aí tem casos que são emblemáticos, né, e geralmente o que faz barulho é exatamente quando você tem a negativa. Porque, enfim, temos uma sociedade civil articulada e jornalistas também que têm um espaço no debate público mais proeminente. Então, eu acho que a gente acaba sabendo bastante esses casos vêm à tona, né? E aí isso gera um viés na nossa percepção. Mas eu queria trazer 2 pontos em relação a isso. O primeiro é que assim, o governo ele não é monolítico. Às vezes a gente tem a tendência a falar assim, mas nesse governo está acontecendo X e Y, né? E aí eu ouço pessoas falando, né, do retrocesso em transparência e dados abertos no governo Bolsonaro. A gente pode até apontar alguns casos em que você observa esse retrocesso, né? Mas eu acho que tem, em outros casos, alguns avanços, e aí eu acho que essa menção do Bruno, a digitalização de serviços públicos é muito importante, porque isso abre uma janela super importante para a gente de avaliação desses serviços, né? E um outro aspecto também, que aí fica até difícil da gente avaliar, é que a gente está começando a entender, a tatear um pouco melhor a interação entre a LGPD e a LAI. E uma boa parte das negativas que a gente vem vendo mais recentemente tem essa relação com a LGPD. E aí eu acho que a gente tem que começar a consolidar um entendimento mais maduro da função da LGPD e de como que ela não deveria se tornar um entrave ao acesso à informação.
né, porque a gente está falando de uma lei que tem por propósito proteger dados pessoais e uma outra lei que tem por propósito dar acesso a dados públicos. Então, são coisas que não deveriam estar se chocando, mas o que acontece é que elas estão se chocando, né? E eu acho que ainda falta amadurecer o entendimento em torno disso. E um outro ponto, aí voltando até à questão que o governo não é monolítico, né? Eu acho que nem dentro de uma única entidade você tem, né, um órgão só não é monolítico, e o governo, a gente pode olhar ele sob a perspectiva de governo federal, mas se a gente vai no nível subnacional, aí eu acho que o problema é um pouco maior, né? A gente costuma estar sempre falando dos retrocessos em nível federal, exatamente porque a gente tem muito acesso a dados em nível federal, então a gente consegue, inclusive, mensurar de forma mais clara quando algum dado deixa de estar disponível, né? Isso fica muito claro. Agora, quando os dados eles já não estão disponíveis e você está fazendo uma briga, na verdade, para que isso comece a melhorar, né? Comece a ganhar uma maturidade, aí é até mais difícil falar em retrocesso, porque a gente já está num ponto muito atrás. Então não tem muito para onde voltar, né? A ré é menor. E eu acho que a gente tem muito caminho pela frente. E eu vou gostar de estar debatendo retrocessos quando a gente estiver falando de retrocessos em nível estadual e em nível municipal, porque isso quer dizer que a gente já teve avanço para ter retrocesso. E eu acho que a gente precisa avançar muito ainda nesses dois níveis, principalmente no nível municipal. Obviamente, a gente tem, enfim, pontos fora da curva, né? A Open Knowledge faz um trabalho bem legal de análise da qualidade da abertura de dados em nível subnacional, né? E aí tem um projeto que se chama Índice de Dados Abertos, que trouxe a metodologia do ODI, né, do Open Data Index da Open Knowledge Internacional, e a gente aplicou, eu ainda estava na Open Knowledge quando a gente fez esse trabalho, a gente aplicou em 8 cidades, né? Então fez realmente um beta ali de como adaptar essa metodologia para o nível municipal. Essas avaliações, elas são extremamente importantes porque elas não só jogam luz, né, ao fato de que a qualidade da abertura dos dados é baixa, mas também dá um horizonte para os próprios órgãos públicos, né, para os gestores, de como melhorar, né? E recentemente eu tive envolvida num trabalho que vai sair ainda esse ano de construção de um índice de avaliação da transformação digital e integridade em governos estaduais, e a gente avaliou as 27 unidades federativas, né, os 26 estados e o DF, então vai sair um trabalho bem bacana, e uma parte considerável disso, né, tem 2 dimensões que a gente analisou nesse trabalho, que conversam com esse nosso debate aqui, que são a dimensão de transparência e de dados abertos. Então, a gente navegou nos portais, nas plataformas dos governos estaduais para entender se dados considerados prioritários ao combate à corrupção, né, a agenda de integridade, estavam sendo disponibilizados e em qual formato, né, com qual qualidade, né? Então, esse foi um trabalho que eu realizei com um time dentro da Transparência Internacional e vai sair ainda esse ano. Então, acho que minha resposta foi um pouco longa, mas é isso, a gente pode olhar para os retrocessos anedóticos e cobrar, porque a gente não quer que haja nenhum retrocesso, acho isso extremamente válido. Acho difícil a gente cravar uma resposta sobre se a gente está tendo mais ou menos acesso, porque, como o Bruno falou, o contexto muda, né? Então, fica como se a gente estivesse comparando laranjas e maçãs, a maturidade da população aumenta, as demandas são diferentes, então é um pouco difícil de comparar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que olhar para fora do governo federal, olhar para os níveis subnacionais e entender um pouco melhor como que está esse cenário nesses níveis. Kuducos pergunta: para vocês, quando os dados abertos devem ser analisados por máquinas e quando devem ser analisados por humanos? Ou seja,
Como vocês percebem o potencial e os limites de automatização nesse exercício de cidadania e dados abertos? Caramba, Codux. Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu diria que depende muito do contexto. Quando a gente já tem uma noção boa de qual pergunta que a gente está respondendo, acho que nesses casos a análise automatizada ela nos facilita em questão de tempo e eficiência. Então, se a gente quer saber, por exemplo, quem é que gastou mais, ou se aquele gasto está correto ou adequado de acordo com uma lei, né? Então, nesse caso, a gente já tem uma pergunta mais ou menos definida, então a máquina nos facilita a obtenção de várias respostas em pouco tempo. Agora, quando a gente não tem uma pergunta muito bem definida, a análise humana desses dados, ela é essencial para que a gente possa entender efetivamente o que aqueles dados estão nos contando, né? E claro, isso não impede que eventualmente a gente volte a analisar aquelas perguntas que a gente já tem definida para pensar se elas ainda fazem sentido. Mas eu diria que o processo talvez envolva um pouco de maturidade com relação à definição de perguntas e hipóteses, né? Porque o processo de análise de dados é basicamente né? A gente tem que definir uma hipótese, a gente tem que tentar validar ela, a gente efetivamente cria um problema para tentar responder ele com base naqueles dados, né? Então, é isso, assim, quanto mais maduro a gente tem esse processo, mais possível, ou melhor, talvez mais adequado é a gente tentar utilizar uma análise automatizada deles. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que, enfim, não existe automação ou enfim, inteligência artificial. Acho que né, já é padrão isso, que não existe sem trabalho humano, assim. Então, eu brinco que todo mundo acha linda a inteligência artificial, mas ficar etiquetando, né, ficar tagueando publicações, projetos de lei, tweets, para que a máquina aprenda, ninguém gosta, né? Porque é um trabalho manual ali, humano, chato e super necessário, né? Então, a gente pensa muito, né, nisso no Congresso. Então, a gente tem hoje uma avaliação que é super qualitativa, por exemplo, para a gente entender se aquele projeto é favorável ou desfavorável. E algumas vezes a gente já se perguntou, e se a gente tivesse uma inteligência artificial que já desse ali um nível de assertividade, né? Então, de repente, você tem um projeto que tem tais palavras, né, que a gente sabe que são usadas em retrocessos, né, já poderia ali ser um meio de caminho, né? Já facilitaria, né? Ou, por exemplo, a gente, no ano passado, fez o Monitora, né, que é um projeto que é um observatório de violência política de gênero nas redes sociais, né? A gente estava usando dados do Twitter e do YouTube e do Instagram, né? Então, o que a gente fazia era coletar publicações que eram direcionadas às candidatas, né, das eleições municipais do ano passado, e a gente olhava se aqueles tweets, se aquelas publicações, posts, comentários, se eles tinham ataques às mulheres ou não, né? Se eles eram violência política de gênero ou não. E a gente teve que fazer uma análise assim, de milhares de tweets manualmente, né? Então, ficar lendo tweet por tweet, identificar quais eram os termos. A gente fez um dicionário, né? Enfim, para já ter um filtro ali básico. Então, a gente só olhava tweets que tinham algumas palavras. Mas mesmo assim, o nível, né, de assertividade não era muito alto, né? Porque as pessoas estão, sei lá, brigando no Twitter o tempo todo, né? Não necessariamente atacando uma candidata, mas brigando entre si. E esse projeto despertou muita vontade, né? Muito o nosso interesse em construir uma inteligência artificial que de fato conseguisse automatizar essa identificação de discurso misógino, né, nas redes sociais, por exemplo. Mas eu acho que tem muito isso do que o Bruno falou, assim, isso nasceu porque a gente teve uma análise exploratória ali dos dados primeiro, né, de um trabalho que foi humano, assim, então a gente olhou aqueles tweets. Hoje, quando a gente pensa em construir essa inteligência artificial, né, e a gente começa esse processo, a gente já tem muita experiência do que a gente viveu ali manualmente, humanamente, no ano passado, olhando para essas publicações, né. A mesma coisa elas no Congresso. Então, assim, se a gente for fazer uma inteligência artificial para, por exemplo, identificar projetos que são potencialmente favoráveis ou desfavoráveis aos direitos das mulheres, a gente só conseguiria fazer isso hoje porque a gente já leu muitos projetos de lei e a gente entende, então, né, quais são os termos mais usados, né, as construções. Mas eu acho que é muito difícil, assim, porque quando a gente fala, né, de automatizar algumas coisas, assim, eu sempre fico com isso na minha mente, de que eu acho que tem algumas coisas que são muito vivas, que mudam o tempo todo. Quando a gente está falando de dicionários, de termos, por exemplo, né, para identificar, né, se uma coisa é um xingamento, se não é, se uma coisa é positiva, não é. Acho que são coisas que
que mudam, que são muito vivas, e a gente tem que estar atualizando o tempo todo. Então, eu acho que não existe um descolamento, assim, de, vamos só de trabalho de máquina e trabalho humano, assim, né? Eu acho que realmente isso anda junto e tem que andar, assim, pelo menos aqui, falando, assim, do meu lugar de jornalista, né, da onde venho e dos projetos e produtos que toco, assim. Eu faço coro, assim, eu acho que tem um trabalho que a tecnologia pode ajudar a fazer, que é de triagem. E a triagem, ela vai alimentando, vai ajudando, né, a qualificar a classificação, e a classificação vai ajudando a qualificar a triagem, e é um processo contínuo, é uma interação contínua, né? Eu acho que tem aí duas dimensões quando a gente está trabalhando com automação e dados abertos, que é a dimensão de você entender os dados, né, e encontrar os padrões nesses dados e depois qualificar esses padrões. Então, é o tempo todo essa interação humano-computador. E eu acho que o bacana, o resultado fica mais satisfatório quando essa interação, quando você tem essa integração acontecendo, e até para poder evitar algumas questões éticas que podem surgir da automação, né? Porque aí tem a questão da qualidade dos próprios dados que são utilizados, né? Da representatividade desses dados, enfim, tem vários aspectos que não dá para a gente só delegar para o computador fazer, a gente precisa analisar e às vezes voltar à coleta dos dados, né? Às vezes refazer o nosso dicionário e assim por diante. Então tem um processo que é muito sinérgico aí entre a automação, entre a máquina, né, e os algoritmos que a gente cria e o nosso entendimento do problema e como que a gente vai chegar às respostas que a gente quer. Às vezes a triagem inicial já orienta a maneira como a gente vai fazer a classificação, né, ou os ajustes que são necessários. Mais uma pergunta de Kuducos, um pouquinho longa essa. Dada a importância de dados de plataformas privadas, como redes sociais, na esfera pública, que impactam eleições, por exemplo, como podemos tratar dados de instituições privadas que são cruciais para a inovação cívica? Deveriam ser abertos por lei? Quais seriam os limites, por exemplo, de propriedade intelectual e modelo de negócios? Isso é interessante, né? Porque a gente tem plataformas privadas que de fato geram um valor que não é um valor exclusivamente privado, né? A gente percebe que tem aí externalidades que são importantes para o resto da sociedade. Agora, como atribuir um valor ou como abrir isso e ao mesmo tempo gerar um modelo de negócios viável, sustentável, eu diria que é uma das grandes perguntas do nosso século, assim, em matéria de economia de dados. Não é uma questão sempre sobre, vamos agora obrigar todas as plataformas a abrir suas bases de dados ou suas APIs, ou disponibilizar esse tipo de informação de forma livre e sem qualquer restrição. Embora, a princípio, eu possa tender a achar que isso é importante, né, é razoável também a gente entender que existe um interesse econômico por trás de criação de plataformas assim, né, e a exploração desse tipo de serviço é importante. Então, eu não tenho uma resposta para isso, embora eu ache que sim, deve haver esse diálogo e deve haver algum nível de abertura, a depender da relevância dessa plataforma, enfim, desses serviços para a sociedade em geral. Mas eu hoje não tenho uma resposta para esse tipo de pergunta. Tem um projeto interessante que é feito pelo GovLab, né, que é um think tank dos Estados Unidos, que trabalha com advocacy por dados abertos também, que se chama Data Collaboratives, que a ideia deles é criar uma espécie de parceria público-privada, vamos dizer assim, para explorar potenciais com os dados de empresas, né, que
em tese, não estariam abertos. Então, a proposta é pensar, bom, o que a gente pode fazer com dados que são de empresas, mas que têm um interesse público, né? Por exemplo, você pode pensar em tentar cruzar dados de diversas plataformas, né, que trabalham com mobilidade urbana, Uber, 99, sei lá, e pensa um monte, e pegar esses dados e tentar entender, trabalhar padrões sobre a mobilidade urbana e como que o poder público pode melhorar o escoamento do trânsito ou coisas do tipo, né? Então, assim, a gente olhar para essas parcerias e tentar achar interesses comuns, que aí, a partir desses interesses, você constrói espaços de governança que seria meio que compartilhada, né, de determinados dados, né? Então deixa de ser uma coisa exclusivamente fechada e passa a atender objetivos específicos. Acho que é um projeto super bacana, tem muita coisa ainda que precisa ser debatida. Esse universo de governança de dados é um universo fascinante, né? E se a gente for olhar também sobre a perspectiva legal, quem é dono do dado, né? Então, hoje a gente ainda tem alguns entendimentos diferentes sobre propriedade de dados, né? Então, eu, como usuária do Uber, por exemplo, eu coloco os meus dados ali, esses dados deixam de ser meus, e, na verdade, o meu dado sozinho não tem nenhum valor, né? O valor que ele gera é exatamente a partir de um conjunto, então, uma unidade observacional não é tão relevante. Mas, ao mesmo tempo, assim, se eu cedo esse dado, eu não tenho mais direito sobre ele, e aí a empresa que modifica ou que só simplesmente mantém o dado é a empresa que deve ter a propriedade. Essas discussões ainda estão acontecendo na nossa sociedade, né? Em diversos lugares do mundo, e você não tem uma conclusão definitiva. Então, acho que é uma coisa que a gente ainda vai observar, mas é bacana ver que alguns projetos estão conseguindo explorar algumas brechas, né? E esse do GovLab é um deles. Assim, você consegue, mesmo sem necessariamente entrar nos meandros da propriedade do dado, você consegue criar espaços, essas zonas cinzentas em que o dado privado é utilizado para interesse público. Mais uma pergunta de Kuducos, eu já está inspirado. Tenho visto muita conversa nos grupos de dados abertos sobre os dados do currículo Lattes. Eles são abertos? Quais potenciais de inovação cívica vocês acreditam que o banco de dados do Lattes tem? Infelizmente não são. Deveriam ser muito. Quais são os potenciais? Bom, a gente teria condições, em primeiro lugar, de saber o que está pesquisando, né, e qual é o perfil da pesquisa no nosso país. E hoje é uma coisa muito difícil de saber. A gente não tem, para além dos dados que eventualmente a gente tem de censo, ou que o próprio CNPq nos disponibiliza, a plataforma Lattes ela é essencial para a gente poder ter uma noção melhor disso, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente só consegue saber o que o CNPq nos permite que a gente saiba com as estatísticas que eles disponibilizam, que são muito aquém do que deveriam ser. Com isso, a gente não consegue saber, por exemplo, distribuição de bolsas adequadas, a gente não consegue saber qual é o investimento efetivamente que está sendo realizado numa área ou em outra, o que se estuda ou o que não se estuda. A gente não consegue também saber questões relacionadas a conflitos de interesses, né? Ali na minha fala eu comentei que é frequente a gente ter questões de professores ou pesquisadores que deveriam estar se dedicando exclusivamente ao ensino e não estão, e muitas vezes isso está visível na própria plataforma Lattes, né? Essas pessoas, em razão da ausência de percepção de controle público, às vezes até informam na plataforma Lattes que tem consultórios privados ou consultorias, empresas privadas, né? Enfim, ela é, sem dúvida, um repositório de informações muito rico que deveria estar disponível ao público.
Eles não são, enfim, não são abertos, mas são raspáveis, né? Então, e acho que a Gênero e Número tem um projeto muito legal que elas fizeram utilizando dados do Lattes, né? Não sei se a Nath ainda estava lá, mas que é o Open Box da ciência, né? E mostrando a produção científica, então, de mulheres, né? Então, mapearam os perfis, enfim, de algumas mulheres, e já está disponível no site, já faz um tempo, eu vou até procurar aqui depois, enfim, dou uma tweetada ali para quem seguir, mas é um projeto muito legal que faz meio que isso que o Bruno disse, então, né? Tem vários dados que estão ali, né, escondidos, né, no Lattes, então, sobre produção científica, sobre quem está pesquisando o quê. Agora, recentemente, por exemplo, a gente teve a inclusão do Lattes de um campo para licença maternidade, por exemplo, ou licença por saúde, né? Porque geralmente as mulheres, como não existia esse campo, para as mulheres ficava ali um buraco, né? Um período como se fosse realmente um buraco de que ela não tivesse produzido nada, o que acaba sendo prejudicial, né, quando você vai, enfim, participar de alguns processos, etc. E agora você tem ali, por exemplo, esse campo. Daqui a um tempo, eu acho que seria bastante interessante olhar para esse campo e ver, né, realmente o que aconteceu com essas mulheres depois desse período de licença, enfim, tudo isso. E seria bastante legal que esses dados estivessem abertos de uma maneira mais disponível do que realmente a raspagem, né? Porque o Lattes tem o CAPTCHA, enfim, não é uma raspagem também muito simples de fazer, né? Que, enfim, qualquer iniciante faz. Mas esse projeto da Gênero e Número, eu acho que é um bom exemplo de como os dados do Lattes realmente podem traçar perfis, tendências e mostrar muito para a gente sobre a produção científica nacional, assim, acho bem legal. Mais uma pergunta aqui de F. Mazanori. Ele pergunta: dados são um meio de responder perguntas, muitas vezes com impacto social nas políticas públicas. Como a comunidade de programação pode saber dos jornalistas quais boas perguntas podem ser trabalhadas com dados abertos? Eu acho que essa interação entre jornalistas e programadores, ela já está relativamente madura aqui no Brasil, muito por conta da comunidade de jornalistas de dados, né? É claro que a gente tem, na verdade, vou reformular a minha afirmação, assim, eu acho que ainda pode amadurecer muito, mas a gente vê que tem alguns espaços em que essa interação ela já se firma, né? Por exemplo, muito legal que a gente está numa mesa na Python Brasil, que é um evento que reúne programadores, né, principalmente, não exclusivamente, e que a gente tem essa mesa que tem 2 jornalistas e, na verdade, 3 pessoas que trabalham ativamente com jornalismo de dados, né? O Bruno não é jornalista, mas ele já está meio que na categoria também. Então, eu vejo que a gente está criando esses espaços de interação. E isso é muito importante, porque quando a gente está falando de projetos de impacto social utilizando dados, eu não vejo um caminho que não seja interdisciplinar. Não tem como você fazer um bom projeto sem uma equipe que seja interdisciplinar, né, sem uma comunidade de apoio. Então, isso é o que a gente tem tentado fazer no jornalismo de dados, né, criar uma comunidade de apoio, e, ao mesmo tempo, a gente cria espaços em que essa comunidade pode se encontrar com outras, né, pode interagir com outras. A gente tem um evento que sempre tem a presença de programadores, né, que é o CODA, o próprio Fernando Mazanori, eu acho que já participou do CODA. A gente tem figuras emblemáticas, né, da programação e da comunidade Python que estão muito próximas dos jornalistas. O Mazanori é uma delas, o Álvaro Justen é outra, o Turicas. Então, se você é um programador, né, se você está na comunidade Python e quer entender um pouco mais da comunidade de jornalistas de dados, né, ou de grupos da sociedade civil que atuam com dados abertos, eu sugiro buscar essas pessoas, né?
tem esses dois. Eu acho que eu também acabo estando bastante integrada, né, nessas comunidades, muito por conta da Open Knowledge também. A Fernanda Campagnucci, que também está super por dentro dos debates, seja nas comunidades de programadores, seja na de jornalistas de dados. Então, para mim, o caminho é basicamente buscar as pontes, né? Buscar as pessoas que já estão fazendo essas pontes e buscar os espaços de interação, como esse aqui, como Coda e assim por diante. É importante também a gente estar sempre atento, né? Porque a oportunidade aparece hoje em dia também a toque de caixa, especialmente nas redes sociais, né? O tempo todo. Temos mais uma pergunta, dessa vez de Anne, e ela pergunta: a nível municipal, um município que não tem um plano de dados abertos, nem aparenta ter preocupação com essa questão, como uma pessoa da sociedade civil pode iniciar esse processo de abertura? Eu acho que a primeira coisa é conscientização, assim, acho que a palavra que o pessoal usa bastante é evangelização, né? Sentar e conversar com os gestores públicos para ver se eles conhecem esse conceito, eles sabem o que é, e se eles não souberem, apresentar efetivamente. A gente tem manuais da CGU, eventos, não só da CGU, do próprio Open Knowledge Brasil, enfim, outras entidades que fazem esse tipo de formação, né, indicar, conversar, levar isso para essas pessoas, para que elas possam entender a necessidade e a vantagem delas abrirem dados, né? E a vantagem está em aprimorar e facilitar o serviço delas, embora possa parecer de início um pouco mais desafiador, né? Também é muito mais recompensador para um gestor público quando a gente consegue demonstrar para ele que essa abertura de dados ela é importante, ela ajuda ele a efetivamente realizar política pública de qualidade. Então, eu acho que é isso. Começando com uma postura colaborativa, proativa, né, tentando entender as dificuldades e necessidades do gestor e tentando alinhar isso com os interesses da sociedade civil. Encontrando um caminho comum para que vocês possam conversar e continuar esse processo, porque não é um processo que acontece da noite para o dia, né, mas que é um processo que funciona e ele acontece efetivamente todos os dias em diversos locais pelo país. Esse processo está acontecendo neste momento, né, então é possível fazer. Eu acho que aqui na comunidade de análise de dados, a gente tem um exemplo muito legal, por exemplo, que é o da Jamile Santana, né? A Jamile é jornalista de dados, mora numa cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, né, em Mogi, e a Jamile é super ativa em prol ali da transparência municipal, né, transparência da cidade. Então, ela, inclusive, desenhou um projeto de regulamentação da Lei de Acesso à Informação para Mogi. Ela está sempre participando de audiências públicas, sempre conversando com os gestores, estava lá ativamente, enfim, trabalhando na reorganização das secretarias da cidade, se a Secretaria de Transparência ia ficar junto com a Secretaria de Comunicação ou não ia, e sempre mostrando, então, né, ela tem um projeto que é de jornalismo de dados local, né, o painel jornalismo, usando dados ali de Mogi, né, olhando para esses dados ali daquela região, e ela, enfim, identificou uma série de problemas, mesmo que existia ali de transparência, né, então, fazendo pedidos via lá, ou dados que deveriam ser abertos, de repente, não estavam ali, como já transparência ativa, e ela fez, acho que esse caminho, muito do que o Bruno falou, assim, também, né, que não foi também só de apontar todos os problemas, mas foi de também propor soluções. Então, tá, beleza, não temos isso desenhado, isso não está andando, eu quero que esteja, porque é importante para mim, é importante para o meu público, para os meus leitores, é importante para os meus colegas jornalistas, vamos desenhar isso juntos? Então, como é que eu posso, né, usar do conhecimento dela, que, né, é especialista, trabalha muito tempo com transparência, para desenhar isso juntos, então, né? Então, foi realmente fazer esse trabalho que é um pouco de formiguinha, que é estar lá, ir nas audiências públicas, conversar com gestores, conversar com o prefeito, o secretário, com tudo isso, mas para começar, enfim, a desenhar realmente um projeto de transparência municipal, né? Então, acho que todo mundo, né, assim, claro que, enfim, a Jamile podia trabalhar há muito tempo com isso, já tinha esse conhecimento, já era reconhecida por isso, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que todo mundo pode aí começar de alguma maneira a fazer, ou de repente realmente
criar grupos, né, também, para pensar isso coletivamente, né? Às vezes você pensa que, bom, eu sozinho não tenho essa força, esse potencial, esse conhecimento, mas a gente pode formar grupos, né, de pessoas que têm esse mesmo interesse para fazer isso que o Bruno falou. Então, também, não só apontar os erros, mas também ser propositivo, né? Porque eu acho que é uma baita oportunidade, na verdade, também, justamente por isso, né? Porque é aquilo que eu acho que eu falei um pouquinho ali no começo. A gente tem um problema que é de design de dados, né? Então, como é que eu vou, como coletar, o que eu vou coletar, para isso eu preciso saber para que eu vou usar, como eu vou usar, e se a gente tem a oportunidade de desenhar isso junto, ali é ótimo também, né? Então, é uma boa alternativa também. Dandara pergunta, existe alguma iniciativa que vocês recomendam que consegue fazer a conexão entre dados de interesse a serem analisados e pessoas que têm interesse em analisar dados abertos? Olha, tem algumas iniciativas que se propõem a isso, tá? Uma delas é o Brasil I.O., do Turicas, e a proposta dele é basicamente organizar, né, tornar mais acessíveis dados que são abertos, e às vezes até dados que não estão abertos, ele abre e torna mais acessível. Então, as pessoas que têm interesse em trabalhar determinados dados podem utilizar a plataforma do Turicas para fazer isso. Um outro projeto que vai nessa linha também é a base dos dados, que tem mais ou menos o mesmo propósito, né? Organizar dados públicos e facilitar o acesso à análise desses dados, né? Então, eles criam APIs e facilitam, né, o uso, seja de Python, né, de programação mesmo, Python, R, para análise desses dados. Que mais? Eu acho que para quem tem interesse em trabalhar dados em nível local, um projeto que tem facilitado muito isso é o Querido Diário, da Open Knowledge, e é um projeto super legal que tem, enfim, a missão aí de tornar dados abertos, né, de construir dados abertos a partir dos diários oficiais. Então, abrir os diários e de alguma maneira, levantar dados de interesse ali. E esse interesse vem muito, né, da própria comunidade que colabora com o projeto. Que mais? Eu acho que, assim, de cabeça eu lembro desses 3, mas certamente tem outros. Tem, enfim, projetos temáticos também que trabalham com dados abertos. Eu acho que eu iria mais por um outro caminho, né? Se a pessoa que perguntou está interessada em se engajar em algum projeto, eu não sei exatamente qual foi o intuito da pergunta, mas se for de se engajar, eu acho que eu primeiro definiria qual é a temática do meu interesse, né? Com o que eu quero trabalhar, e aí depois eu buscaria organizações que atuem nessa temática, porque às vezes você não tem uma organização necessariamente que está nessa frente de advocacy por dados abertos, como é o caso do Brasil I.O., da Open Knowledge, né? Mas que trabalha com isso, porque dentro de um tema específico, né? E a gente pode pensar, por exemplo, no Instituto Igarapé, com dados de segurança pública. Então, se essa pessoa ou outras pessoas tiverem interesse em trabalhar com dados de segurança pública, pode ser bacana conhecer o trabalho do Igarapé, né, ou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo. Então, eu iria um pouco mais por esse caminho, assim, qual é o meu interesse, com o que eu quero trabalhar. Se eu sou uma pessoa mais técnica, eu tenho, enfim, uma habilidade específica, né, eu posso ser voluntária em algum projeto, né, a Open Knowledge tem uma rede de embaixadoras que funciona basicamente para isso, para criar espaço de colaboração com pessoas com diferentes perfis, né? Não precisa ser necessariamente um programador, mas para contribuir, seja trazendo mais contexto, seja pensando perguntas, né? Seja revisando os dados, ou seja construindo raspadores, né? Então, eu acho que tem muito espaço para colaboração nesse universo de dados abertos. É mais assim você encontrar o seu foco e começar a construir as pontes necessárias para participar das comunidades que estão acolhendo quem tem interesse em participar.
Mais uma pergunta de Cuducos. Nesses projetos de dados abertos e inovação cívica, como normalmente é composta a equipe? Pessoas de quais áreas são importantes em quais tarefas? Vejo vocês de comunicação social e do direito, gente da área técnica, etc. Bom, falando da estrutura, por exemplo, do Wellness no Congresso, acho que quando a gente fala, assim, né, e talvez nossa fala seja vá nesse caminho, já que somos da área de comunicação, quando a gente fala de analismo de dados, a gente fala bastante ali de 4 grandes áreas, né, então, que é, enfim, jornalismo, programação, estatística e design, né. O Wellness no Congresso é um projeto que tem uma equipe bem baseada nesses eixos mesmo, então, a gente tem uma equipe de jornalistas / programadores, então são jornalistas que programam, que fazem toda essa raspagem dos projetos de lei, que fazem essa conexão, né, entre a API da Câmara e do Senado e a API do Twitter. Então, toda essa parte de programação foi feita por jornalistas programadores. Todo o nosso cálculo, né, para a gente chegar a ranquear os parlamentares, então, né, como a gente faz essa avaliação, se os projetos são favoráveis, desfavoráveis, quem tem mais projetos bons, quem tem menos projetos ruins, enfim, todas essas avaliações foram transformadas em números, né, em notas, realmente. Todo esse cálculo foi feito por uma jornalista / estatística, que é a Renata Irota, que fez todo esse cálculo estatístico, então, e transformou essas avaliações em notas que vão de mais 100 a menos 100, e a gente hoje tem esse ranking no site, elasnocongresso.com.br. E a gente, claro, né, como a gente foi desenhar esse ranking, por exemplo, e quando a gente tinha todas as histórias que a gente queria contar com todos esses dados, a gente precisou pensar em visualização, em design, né, então a gente, enfim, sentou com parceiros, né, como empresa que fez todo o design visual do nosso site, né, do ranking e tudo mais. Então, porque a gente precisou pensar que filtros a gente vai usar, se isso vai ser responsivo, como vai ser a usabilidade disso, né? Então, não só em termos de informação, mas em termos de UX, tudo isso. Então, a gente trabalhou bastante com esses 4 eixos mesmo, né? Que foi ali o eixo do... Enfim, tudo nasceu de uma pergunta jornalística que a gente queria responder, que é o que está tramitando no Congresso e quem está fazendo isso tramitar, né? Partimos, então, para uma equipe ali de programadores, depois estatística, enfim, ali, né, design, visualização, data-vis mesmo, para realmente transformar isso numa visualização legal, assim. Eu acho que, assim, uma dica, né, inicial, assim, talvez seria realmente se guiar um pouco por esses 4 eixos, assim. Mas eu acho que isso depende muito, muito, muito realmente do projeto, assim, gente. Tem projetos que são totalmente... que vai precisar de uma equipe maior, por exemplo, de data-vis, porque é um projeto muito focado em data-vis. Talvez você vai precisar de uma equipe muito grande de programadores, porque, enfim, tem que realmente fazer ali um código robusto e etc. Então, eu acho que varia muito, mas eu gosto de pensar nesses 4 eixos, assim, para pensar ali em estruturação de equipe. O El SLC pergunta: como é feita essa apuração dos dados e checagem para que se tenha dados reais de uma irregularidade em contas públicas, por exemplo, gasto com gasolina dos deputados? Eu acho que o primeiro passo para você conseguir trabalhar com dados abertos é você conhecer o contexto dos dados, né? Como que eles foram coletados, o que eles podem responder, né? Eles são uma boa proxy para quê exatamente? Enfim, quais são as limitações desses dados? Então, acho que não dá para você querer trabalhar com um dado que você desconhece completamente. Então, eu diria que, assim, a primeira coisa que a gente precisa é de uma pessoa que entenda do universo daqueles dados. Se a gente está trabalhando com dados do SUS, se a gente nunca trabalhou com dados do SUS, é importante que a gente converse, né, que a gente aproxime pessoas que têm familiaridade com aqueles dados, que têm familiaridade com os sistemas do SUS, né, com os sistemas de registros, para que essas pessoas possam nos orientar sobre as limitações dos dados, né, ou sobre o que eles respondem bem. Então, esse é, assim, etapa 0, né? E aí, depois, a pergunta é sobre habilidades que a pessoa precisa ter, né? Só me recordando aqui. Então, aí depois eu acho que as habilidades variam muito conforme
a dimensão do dado que você está trabalhando, né? Se você está trabalhando com um dado mais massivo, ou se você está trabalhando dado massivo, por exemplo, microdados, ou se você está trabalhando com uma base num nível mais agregado, que não demanda, por exemplo, um conhecimento maior de programação, porque numa base assim, menos massiva, você consegue trabalhar num programa de planilha eletrônica, por exemplo. Então, acho que essas habilidades elas vão variar muito de acordo também com o tipo de dado com o qual você trabalha. Mas o que não costuma variar é exatamente você ter o contexto dos dados e você ter algum conhecimento estatístico também, porque tem muitas perguntas que você precisa fazer para os dados que passa por esse conhecimento, né? Por exemplo, você quer fazer uma comparação sobre, sei lá, preços, e aí você precisa entender, né, que você vai ter que, se você está fazendo uma comparação numa série histórica, você precisa reajustar a inflação, para que essa comparação seja válida, para que você esteja comparando coisas similares. Então, tem alguns elementos que são mais de ordem estatística que, se você não tiver esse conhecimento, você vai acabar cometendo alguns erros que podem minar sua credibilidade, né? Então, eu diria que duas coisas são essenciais e as outras variam mais de acordo com o projeto que você vai fazer ou com o dado que você está trabalhando. As duas essenciais são o conhecimento sobre os dados, então contexto sobre os dados com os quais você está trabalhando, e um conhecimento estatístico. E aí, assim, não é, o conhecimento estatístico, eu sei fazer regressão logística, não precisa chegar tanto, mas quanto mais conhecimento estatístico você acumular, melhor, né? E as outras habilidades, aí, se você tiver um bom conhecimento de planilha eletrônica, já pode servir para uma boa parte dos casos, né? Se você souber usar SQL, você vai também dar conta de uma boa parte das suas necessidades ali de análise, se você souber usar pandas, e aí vai depender de cada um, né? E aí também dependendo da complexidade do projeto, de como que você quer apresentar esses dados, talvez você tenha que saber JavaScript, né? Ou talvez você só sabendo utilizar uma ferramenta que facilita, como o Flourish, por exemplo, já serve para o seu projeto. Então, depende da complexidade do que você quer ter de resultado final no projeto, né, e de como que esses dados eles podem ser analisados. E isso vai depender, obviamente, do tamanho desses dados, né, da dimensão desses dados, da capacidade de processamento da sua máquina e das suas habilidades em programação. Agora uma pergunta, fogo no parquinho, para dar aquela animada. Que o querido Kuduco 6 também. Escrever um programa para baixar dados, fazer um bot de Twitter, e se sentir útil sem sair do conforto da própria casa é o pejorativo ativismo de sofá? Não é. Não é. E digo isso com tranquilidade porque cada um tem seu próprio processo e sua própria forma de participar da nossa sociedade, né? Da nossa vida em sociedade. Claro que o contato pessoal ele é essencial para algumas coisas. Estar presente fisicamente numa audiência pública é também muito importante. Mas, gente, existem passos que cada pessoa tem que fazer na sua jornada para se tornar um cidadão mais efetivo, né? Que a pessoa quer participar da sociedade. Então, se no início o que tu te propõe a fazer dentro dos instrumentos e recursos que a pessoa tem é raspar dados e criar um bot no Twitter para chamar atenção para um assunto, eu acho isso genial. E eu acho que isso pode influenciar outras pessoas a usarem esses dados, às vezes inclusive nas próprias audiências públicas, como já foi meu caso, né? Em questões que eu tive que utilizar dados que estavam ali sendo disponibilizados quase que simultaneamente pelo Twitter. Então, eu acho que sim, é uma forma de participação. Ela é simplesmente uma forma de participação diferente, mas é uma forma de participação que pode gerar muito resultado. E conforme a pessoa começa a interagir, conhecer outras pessoas, às vezes tu consegue juntar
um pessoal para efetivamente ir lá junto, numa audiência pública, que às vezes pode ser uma coisa um pouco mais intimidadora para quem não está acostumado, ou quem ainda acha assim, não sabe muito bem o que fazer lá, né? Mas sim, é uma forma de participação, com certeza. Eu concordo, faço um coro aí ao Bruno. Eu acho que eu gosto muito de pensar também que eu vejo muito isso com elas no Congresso, né? Então, a gente fala que elas no Congresso, hoje, a gente, como as minas, como elas no Congresso, a gente não faz incidência, né? Então, a gente vê um projeto desfavorável, por exemplo, mas eu não vou conversar com o parlamentar para fazer com que ele mude de ideia, com que ele retire aquele projeto. Esse não é o trabalho que a gente faz, tem outras organizações que fazem muito bem, e, enfim, já estão fazendo isso. Mas eu acho que a grande pegada, a grande ideia delas no Congresso é dar informações para que as pessoas possam se mobilizar, para que elas façam isso também, né? Porque se elas não têm essa informação, se elas não sabem que um retrocesso está pautado, por exemplo, para ser votado semana que vem na Câmara, elas não vão conseguir se mobilizar para tentar barrar esse retrocesso. Ou tem um projeto muito bom que a gente quer muito que seja aprovado e as pessoas não sabem que isso pode acontecer, elas não vão se mobilizar também para falar, vamos fazer esse projeto ser aprovado. Então, acho que iniciativas como essas, né, como elas, enfim, bots de Twitter, raspagem, eu acho que tudo que torna a informação, né, a gente está falando aqui de dados, mas são informações, né, mais acessíveis para que as pessoas, e aí no sofá delas ou não, mas enfim, para que elas possam se mobilizar, eu acho super válido e acho super importante. Eu falo que o Elas no Congresso nasceu de uma das ideias, né, uma das etapas ali que me fez criar o Elas no Congresso foi quando eu olhei o que estava acontecendo no Congresso, né, fui fazer uma reportagem sobre o que estava acontecendo no Congresso em relação às mulheres, né, sobre quais temas estão sendo levantados, e eu olhei para aquilo e falei, gente, eu não fazia ideia de que tanta coisa estava sendo discutida no Congresso sobre temas que impactam tanto a minha vida como mulher e a vida de tantas mulheres. O que eu poderia ter feito, ou o que eu poderia fazer se eu soubesse disso, né? Se eu soubesse que esses meus direitos estão sendo ali tratados dessa maneira, né? Então, eu acho que tudo que vai realmente disponibilizar mais informação, deixar mais acessível, mais didático também, porque tem muita coisa que é muito, né, que às vezes está acessível, mas não é entendível, assim, né? Então, acho que tudo que pode tornar mais acessível e mais didático para que as pessoas possam se mobilizar, e aí da maneira como elas quiserem, eu acho super válido e importante. Uma última perguntinha aqui, antes da gente encerrar. Nessa empreitada de usar e exigir dados abertos, vocês já sofreram alguma retaliação ou ameaça? Alguma vez vocês já ficaram com receio de fazer o trabalho de vocês? Sim, já aconteceu, e por isso é tão importante que a gente converse com outras pessoas e faça isso em grupo, né? Embora não seja impossível, e esses casos são raros, felizmente são raros, mas infelizmente eles acontecem. Quando a gente consegue se reunir para fazer isso com outras pessoas, a gente sim vai estar mais protegido, né? Mas também existem entidades que auxiliam e colaboram nesse tipo de questão, né? Então, a gente pode fazer pedidos de forma solicitando o resguardo da nossa identidade, a gente pode fazer pedidos de forma anônima ou com a ajuda de terceiros. A própria Open Knowledge Brasil tem um projeto que se chama Queremos Saber, onde se pode fazer pedidos de forma anônima, né? Porque a própria Open Knowledge faz o pedido em nome da pessoa. É possível utilizar estratégias como, por exemplo, assim, eu moro num município e um amigo meu mora no outro, então eu faço o pedido em nome dele no município dele, ele faz no meu, em nome dele. A gente pode utilizar da imprensa para poder fazer isso em nosso nome, indicando isso, ou colaborando com órgãos de controle público. Nem tudo a gente precisa fazer no nosso próprio nome, mas eu diria que são casos raros, e se por um acaso isso aconteceu com alguém no dia a dia, né, de participação eu recomendo buscar auxílio de outras entidades, eu recomendo denunciar os casos para o Ministério Público, para a polícia, para o Tribunal de Contas, para órgãos de controle, porque a gente tem que a gente tem que poder mostrar que isso tem que ser esse tipo de conduta não pode ser aceita.
Então, contem com a ajuda aí das entidades de controle social, porque elas auxiliam a resolver esse tipo de questão, ajudar nesse tipo de caso. Pessoal, queria agradecer vocês novamente por terem feito essa roda tão legal, tão interessante. E tão rica, né? Eu quero agradecer também a equipe de intérpretes, que está sendo maravilhosa durante todo esse evento, está tornando o nosso evento bem mais acessível. Muito obrigada, pessoal. Queria lembrar também para todo mundo se vacinar, manter os cuidados com a saúde, pois a pandemia ainda não acabou. E quero parabenizar todo mundo pela roda, que foi muito massa, muito show de bola. E nós vamos voltar agora às 15h, nós teremos intervalo após a roda, voltamos às 15h com as palestras, as nossas trilhas e toda a nossa programação. Então, fiquem ligados e continuem com a gente. Muito obrigada, gente, e tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.